Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o arquétipo do guaxinim. Esse bichinho aqui que é tão simpático, mas que foi tão mal visto por tanto tempo e ainda é em muitos lugares. Existem no mundo 7 espécies de guaxinim, eles são nativos das Américas. O mais conhecido é o guaxinim norte-americano, que é chamado de raccoon, e que nós vemos em muitos filmes, muitos desenhos animados. Mas também existe aqui no Brasil um guaxinim que é chamado mão pelada, que a maioria das pessoas aqui no Brasil costuma confundir com os coatis. Mas eles são espécies bem diferentes, apesar de parecidos fisicamente. Os guaxinins, eles sempre têm esse rabinho com essas listras, ele sempre tem essa máscara e ele é de hábitos noturnos. Ele é um animal muito tímido, no sentido que ele não gosta de ficar aparecendo para humanos. E já o coati não. O coati aparece a qualquer hora do dia, em bando, gosta de pegar fruta da mão dos outros. O guaxinim não. O guaxinim é um cara reservado. O guaxinim é muito interessante porque, tendo ele esses hábitos noturnos, a gente pensaria que ele teria uma visão muito boa à noite, mas não é o que acontece. O que o guaxinim tem de especial é o tato. Essas mãozinhas que ele tem, né, que parecem mãozinhas, ele não tem polegares opositores, mas parecem realmente mãozinhas quase humanas. Elas têm um tato muito, muito sensível, muito mais sensível que o nosso, e só de sentir o ambiente com esse tato, ele já sabe tudo o que tá lá. Então, a primeira lição do guaxinim, a primeira reflexão que o guaxinim nos traz, diz respeito aos nossos sentidos. Nós, humanos, temos como principal sentido a visão. E, por isso, nós achamos que nós precisamos da visão para tudo, né? A não ser que nós tenhamos algum tipo de deficiência física e aí nós temos que usar os outros sentidos de uma forma melhor, partindo do princípio que todos os nossos 5 sentidos estejam funcionando de uma forma comum, nós sempre colocamos o sentido da visão como o mais importante. Nós aprendemos isso. Depois da visão, normalmente as pessoas costumam dizer que a audição humana seria o mais importante. E o odor e o tato nem se fala. A gente só lembra do odor quando nós sentimos o cheiro de comida ou o cheiro de uma coisa que a gente não gosta ou de um perfume que a gente gosta, mas realmente nós não usamos o odor para estar no mundo e com isso a gente perde muita coisa. E o tato, porque se nós formos pensar, nós, né, principalmente aqui na sociedade ocidental e também em muitas sociedades orientais, a questão do tocar para nós, tocar em outros, tocar em coisas, ela é vista como um tabu. Então nós perdemos a experiência de tocar no mundo, essa sensoridade de sentir o mundo. Se a gente está num quarto escuro, a gente tem que usar os outros sentidos. E metaforicamente, se nós estamos passando por uma situação confusa, onde tudo está escuro, a gente não enxerga o que fazer, nós precisamos usar todos os nossos sentidos, incluindo a nossa intuição. Nós precisamos colocar outras qualidades para funcionar dentro de nós que estão adormecidas, porque nós ficamos presos em uma visão materialista de que o mundo é isso aqui, de que não existe mais nada além do que a gente está vendo, e de que as coisas são o que elas são, né? São Tomé, ver para querer. Nem sempre é isso que acontece. Então, primeira lição do nosso amigo guaxinim. Outra coisa que o guaxinim faz também, que é muito parecido com a questão da raposa, além dos dois serem noturnos, é a questão dele ser muito adaptável. Como eu falei no vídeo da raposa, ela é super adaptável, o guaxinim também. Só que o guaxinim consegue ser mais adaptável ainda por causa dessas mãozinhas. Então, o que eu disse para vocês que ele é muito mal visto, ele é muito mal visto hoje em dia, porque assim como a raposa, ele também invade as zonas urbanas. E muito mais do que a raposa, com essas mãozinhas, ele consegue abrir melhor lixeiras, janelas, potes,
Se um guaxinim entrar na sua casa, ele abre tudo, ele acaba com tudo, ele é extremamente inteligente e hábil, ele é muito habilidoso. Outra coisa que também, e por isso, né, por causa dessas habilidades, por ele ser meio sorrateiro, meio noturno, fazer as coisas ali escondidinho, ele não gosta de aparecer, e por ter essa mascarinha que ele tem aqui, que é essa mascarinha ao redor dos olhos, o que nós, na sociedade ocidental, associamos com essa mascarinha ao redor dos olhos? Um ladrão, né? Então, o guaxinim, ele tem esta má fama. Os biólogos acreditam que essa mascarinha serve para quando ele está à noite, se bater algum reflexo da lua, ou mesmo hoje em dia algum reflexo de carro, essa mascarinha preta absorve essa luz e faz com que ele não fique muito cego com essa luz que está vindo. Então é mais uma adaptação dele ao ambiente noturno. Já em muitos mitos e lendas, que nós vamos ver alguns aqui, principalmente os norte-americanos, acreditam que essa máscara, ela é uma face escondida do guaxinim, né? Mas não no mau sentido, de tipo, ele tá usando uma máscara para não mostrar o que ele é. No sentido de que ele está usando uma máscara para se adaptar à situação e se esconder, se preservar e não mostrar todo o seu ouro, todo o seu brilho, tudo que ele tem de bom para qualquer um. Então, eles pensam que existem situações e que é necessário nós colocarmos uma máscara, mas não para fingirmos ser outra pessoa, e sim para nos preservar. Para que a gente não fique brilhando na noite, né? Para que a gente reflita esse brilho, bata e vá embora, e que a gente não se segue, né? Com o brilho que vem de fora, que a gente mantenha o que está de bom aqui dentro escondidinho, que é o que a gente precisa em muitas situações. Ficar aparecendo nem sempre é a melhor opção. Existem situações em que você pode e deve brilhar, surgir, se impor, falar, e outras que é melhor ficar calado, que é melhor ficar quietinho, que é melhor não expor o que você tem de melhor, né? Mais uma vez citando o Mestre Jesus, não dê pérolas aos porcos. Falando um pouquinho sobre as lendas, mitologias e contos associados ao guaxinim, eu preciso dizer a vocês que em absolutamente todas as lendas que eu pesquisei, este animal é associado ao trickster. Eu já falei um pouquinho do trickster no vídeo da raposa, mas eu vou retomar aqui de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Primeiro dizendo que aqui nas Américas, a figura do trickster geralmente é encarnada ou pela raposa, ou pelo guaxinim, ou pelo coiote, ou pelo corvo. O trickster, ele é considerado por Jung um arquétipo. E se nós pensarmos assim, estes animais estariam encarnando esse arquétipo, ou seja, o guaxinim estaria encarnando o arquétipo do trickster. O trickster não é nem o herói bonzinho, nem o antagonista, o vilão que encarna a maldade. Ele não é nenhum nem outro. Ele é neutro. E a função dele é virar o mundo do herói e do cara malzinho e de todo mundo de cabeça para baixo. Para que serve isso? Bom, o herói tá lá cheio de convicções, achando que o que ele tem que fazer é isso, isso, isso e aquilo, igual a gente na vida, né? Não, porque isso é o certo, porque eu vou fazer, porque eu vou esses passos, e eu tenho essas crenças, e aí de repente o nosso mundo, por algum motivo, vira de cabeça para baixo, vira um caos, e tudo que a gente achou que a gente sabia, a gente não sabia nada. O trickster, ele vem exatamente para isso, para criar o caos, para colocar as convicções do herói em xeque, para o herói passar a ver as coisas de um modo mais inteligente, mais consciente, vendo que aquilo que ele achava não é a verdade total das coisas. Só que o trickster tem um jeitinho dele especial de fazer isso, que geralmente é pregando uma peça nas pessoas, dando risada da cara das pessoas, fazendo as pessoas passarem por situações ridículas. Tipo, o herói tá lá e aí ele passa por uma situação que ele acha que é super sério, e de repente ele percebe que aquilo é uma palhaçada, que é ridículo, que alguém pregou uma peça nele, e ele acaba dando risada depois daquilo, mas depois daquilo ele percebe que ele aprendeu um monte com essa experiência. Então o trickster, ele serve para isso.
Ele tá aí para bagunçar a nossa vida mesmo. E através dessa bagunça, através desse humor, através desse jeito muito diferente de ver as coisas que ele vai propor, ele vai trazer um ensinamento muito profundo para todos nós. O trickster é uma figura muito importante. Ele tá, como eu disse, como ele é um arquétipo, ele tá em inúmeras mitologias. Por exemplo, ele é o Loki da mitologia nórdica, né, que as pessoas hoje conhecem mais por causa da Marvel. O Loki é um trickster. Aqui no Brasil, nós temos o Exu Zé Pilintra, ele é um trickster também. Prometeus, que roubou o fogo na mitologia grega, também é um trickster. E nós temos inúmeras aqui, né, lendas com coiote, com guaxinim, que vão trazer mais ou menos essa mesma ideia. Para começar com uma lenda brasileira sobre o Mão Pelada, em Minas Gerais, lá na região de Minas Gerais, existe uma crença de que existe um Mão Pelada meio mítico, assim, meio sobrenatural, que ele seria enorme, seria vermelho, ele soltaria fogo pelas ventas e ele entraria na casa das pessoas, que é justamente o que o Mão Pelada normal, né, existente deve fazer, e faria a maior bagunça. Viraria tudo de cabeça para baixo. Que é essa função do trickster mesmo, né? E que para apaziguar este Mão Pelada sobrenatural, as pessoas tinham que fazer certas trocas com ele. E que o negócio dele é realmente ou pregar peças nas pessoas ou fazer coisas que viram a casa da pessoa de cabeça para baixo e etc. Então, esse seria o nosso trickster brasileiro, né? O Mão Pelada. Já nos Estados Unidos e no Canadá, existem inúmeros mitos com os tricksters, porque é uma figura que para eles é bastante relevante. Então, o guaxinim está presente em diversas dessas lendas, e ele, sim, sempre tem essa característica brincalhona, essa característica de nos mostrar coisas que nós não gostaríamos de ver e etc. As sociedades Abenaki e Penobscot, do noroeste dos Estados Unidos e do Canadá, por exemplo, têm a figura de Azeban. Azeban é um guaxinim, ele é um trickster, obviamente, e ele é muito utilizado nos contos infantis. Então, os adultos usam os contos de Azeban para ensinar as crianças de um jeito divertido o que fazer e o que não fazer. Porque, afinal de contas, o trickster ele sempre vai ter esse jeito brincalhão, esse jeito de pregar peças. Então, ele é um excelente exemplo para ensinar as crianças o que fazer e o que não fazer. Eu disse para vocês que só existem guaxinins nas Américas, o que é um fato. Porém, na Ásia, na região do Japão, da China, existem animais que são chamados cães guaxinins. São outras espécies. Porém, esses animais eles são muito parecidos com os guaxinins, tanto fisicamente, no fenótipo, quanto nos comportamentos. É bem parecido, eles saem à noite, eles reviram tudo, bem parecido mesmo. E por isso eu resolvi incluir nesse vídeo alguns mitos japoneses. No Japão, existem os yokai. Os yokai são criaturas fantásticas. Tá? São animais sobrenaturais, com poderes incríveis. Por exemplo, no vídeo da raposa, eu falei para vocês da raposa sobrenatural que existia no Japão, que ia crescendo uma cauda a cada 100 anos. E aqui não. E nesse caso, no caso do guaxinim, também existe no Japão um animal com estas características. Este animal é o tanuki. E ele tem também todas as características clássicas do trickster. Ele serve ao mesmo papel lá no Japão. Com a pequena diferença de que ele também é um símbolo de prosperidade, de boa sorte, que é comumente colocado na frente dos restaurantes, que eu desconfio que é para os guaxinins não entrarem no restaurante e fazerem uma bagunça. Pode ser, pode não ser, mas é muito comum essa figura por lá, até hoje. Ele geralmente é representado de uma maneira que ele está sorrindo, desse jeito brincalhão, bebendo saquê, é uma coisa comum. Este animal no Japão, então, ele teria a capacidade de se transformar não só em humanos, mas em qualquer coisa, em qualquer objeto. E ele faz isso para pregar peças nas pessoas. Então, ele pode se transformar desde uma mulher até
outro animal, uma planta, um saquinho de chá, tudo ele pode se transformar. Por exemplo, existe uma lenda em que um homem, né, um caixeiro viajante, estava andando tal, e fazia todo dia o mesmo caminho, e aí, em um dia, ele ouviu uns gritos, ouviu uns choros, e era um cão guaxinim, né, que estava preso numa armadilha. O homem foi lá, soltou ele, e o guaxinim foi embora. Tudo bem. No dia seguinte, o homem foi lá fazer o mesmo caminho, e encontrou no meio do caminho uma chaleira. E aí ele olhou e falou: nossa, que chaleira legal, bonita, né? Eu vou levar para vender essa chaleira, né? Minha profissão é essa, ótimo. Pegou a chaleira, levou lá para os monges e vendeu para o monge. O monge gostou muito da chaleira e foi fazer lá uma cerimônia do chá com a chaleira. E botar água na chaleira para esquentar, e a água ficava fria. A água não esquentava de jeito nenhum. Aí o monge chamou o caixeiro viajante e falou: vou devolver essa chaleira louca aqui, que deixa a água fria. O caixeiro falou: não é possível, não existe isso. Colocou a chaleira no fogo, com água. De repente a chaleira começou a gritar e virou um cão guaxinim. E aí esse cão guaxinim contou para o moço que ele queria ajudá-lo, porque ele tinha ajudado ele também, então ele tinha percebido que ele virando uma chaleira, ele podia vender a chaleira e ganhar dinheiro. Só que ele falou que ele não aguentou viver como chaleira porque era muito quente. Então, essa é uma das histórias, né, do Japão, que envolvem essa figura engraçadíssima do cão guaxinim. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse arquétipo, que é um arquétipo muito interessante, né? É um pouco diferente de tudo que a gente tem visto aqui até agora. Mas, como eu disse para vocês, a figura do Trickster é uma figura muito importante. Meu nome é Cássia Bars, eu sou arqueóloga, sou especialista em representações simbólicas e em comportamento animal. Sou espiritualista livre, faço canalizações de animais de poder, como esta imagem deste guaxinim aqui. Espero que vocês tenham se divertido nesse vídeo e até a próxima semana.